Fala galera, beleza com vocês? Todd na área com uma revisão para o vestibular Unicentro. O primeiro vestibular que vai integrar agora medicina conjuntamente aos demais cursos. Nesta revisão é importante você compreender sobre a Unicentro e o seu vestibular. Então o vestibular ele vai ocorrer em 2 dias, sendo que no primeiro dia você teria uma prova de linguagens, redação, e no segundo dia você tem a prova específica. No caso, para o curso de medicina, as provas específicas são biologia, química e física, sendo que biologia ela é a nota de corte principal em caso de empate, ok? Fica difícil você analisar como vai ser o vestibular aí para medicina, pois é a primeira vez que a própria instituição irá elaborar a prova. Então fica difícil a gente acertar o que vai cair. Mas existe uma tendência grande de cair zoologia, botânica e histofisiologia, ou seja, corpo humano. Nesta revisão você vai contar com 6 questões. Eu espero que você faça bom uso. Pergunta pro Todd é o seu canal que está começando agora. Então, galera, sem demoras, vamos começar já com a questão número 1. Galera, questão número 1. Então, vejam bem, a questão número 1 ela vai falar sobre evolucionismo. É isso aí, galera. Acerca da evolução, nós precisamos lembrar de vários teóricos. Sim, o primeiro teórico aqui que merece importância para nós é o senhor chamado Jean-Baptiste o Cavaleiro de Lamarck. Então, em homenagem a ele, nós temos a teoria lamarquista, ou seja, lamarquismo. Lançou um livro chamado Filosofia Zoológica. E em seu livro, ele tem as seguintes palavras-chave: adaptação, uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. Vamos pegar como exemplo aí o pescoço das girafas. Segundo Lamarck, para as girafas adaptarem-se ao ambiente, era necessário que, pelo esforço, esticassem o pescoço para comer as folhas mais altas. E esse esforço passaria então de geração a geração, formando pescoços cada vez mais compridos. Já o Sr. Charles Darwin, ele tem uma única palavra-chave aqui importante para você: seleção natural. Darwin casou-se com a prima e viajou o mundo coletando espécies em um navio chamado navio Beagle. Aportou no Brasil e também foi parar na Ilha de Galápagos, que fica na região do Equador. Darwin, então, compreende que não é o esforço que faz o órgão hipertrofiar, como Lamarck disse. Para Darwin, a pressão do ambiente é capaz de selecionar aquele que é mais apto. Existe uma biodiversidade entre os seres. Aquele que for mais apto sobrevive. O que for menos apto morre, perece e não transmite a genética. Então, seleção natural é importante para Darwin. Só que Darwin pecou em uma coisa: ele não sabia muito sobre genética para explicar a biodiversidade. Então, a sua teoria ficou incompleta. Já no século seguinte, vários autores retomaram as ideias de Darwin e implantaram, por exemplo, o neodarwinismo, que depois evoluiu ficando como teoria moderna ou sintética da evolução. Na teoria moderna da evolução, e alguns autores consideram como neodarwinismo, o que você tem? Você tem a seleção natural ainda que Darwin propôs, e você agrega agora bases genéticas para explicar a variabilidade ou biodiversidade. Essas bases genéticas explicam através de mutações e recombinações gênicas. Mas também nessa questão, ela vai falar de origem da vida. Sim, uma temática onde entra no fixismo. Galera, fixismo. O que seria fixismo? As espécies são fixas, as espécies são imutáveis, elas não se modificam. Na Bíblia Sagrada, você tem um momento que fala sobre a Arca de Noé, que coletou então casais de animais e que permanecem fixos desde então. Então, o fixismo, ela tem uma profunda análise na Bíblia. Logo, é um braço do criacionismo. Quem rompeu com a teoria fixista foram os evolucionistas. E o Darwin tem um importante papel nessa história. Ok? Darwin, em momento algum, disse que o homem evoluiu do chimpanzé, como muitas pessoas imaginam. Darwin simplesmente disse que chimpanzé e ser humano apresentam um ancestral comum a eles, que, num dado momento, acabou bifurcando a árvore genealógica, a linha evolutiva, formando a espécie humana e formando o chimpanzé. Fixismo não combina, porque se assim fosse verdade, onde estariam os dinossauros? Por exemplo, o Tiranossauro Rex.
Nós sabemos, através de análises genéticas, que o T-Rex hoje evoluiu para a galinha. Apresenta uma semelhança genética e até anatômica. Ok? Vamos lá então, gente, para a questão. Questão número 1. Ele fala bem assim, ó. Todos os seres vivos, incluindo-se a espécie humana, descendem de ancestrais comuns e teriam evoluídos por seleção natural. Pronto. Falou seleção natural, isso tem a ver com Darwin. Os organismos com características mais vantajosas no ambiente e que se encontram teriam maiores possibilidades de sobreviver e reproduzir. Número 1, Darwin. Sendo Darwin um darwinismo, nós já ficamos entre a letra C e D. Número 2. Organismos muito simples estariam sempre se originando por geração espontânea, a partir da matéria inanimada. Esses seres primitivos se tornariam a cada geração mais organizados e complexos, pois a matéria viva possuía uma tendência natural de se transformar rumo a uma organização e complexidade crescente. Bom, vejam bem, foi extraído do livro de Lamarck e quando ele fala transformar rumo a uma organização, transformar é modificar, se esforçar. Isso tem a ver, então, com, por exemplo, o pescoço das girafas. Então, 2 seria lamarquismo. 3. A visão de cunho metafísico de que o universo e os seres permanecem imutáveis desde sua criação. Pronto, galera. Metafísica. Seres imutáveis, seres vivos imutáveis, tem a ver com fixismo. Portanto, gabarito correto dessa questão, letra C. Letra C é o gabarito, pessoal. Tudo bem? Questão número 2. Na questão número 2, ele vai falar sobre ácidos nucleicos. Sim, material genético. Ele fala sobre James Watson e Francis Crick. Então vamos lá? Muito bem, galera. Nós temos então que entender que os ácidos nucleicos compreendem DNA e RNA. Sim, DNA é fita dupla, enquanto que RNA é fita simples. DNA tem adenina, guanina, citosina, timina como bases nitrogenadas. Já o RNA tem, ao invés de timina, uracila. Então, RNA de fita simples tem adenina, guanina, uracila e citosina. RNAs existem de 3 formas: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Na duplicação do DNA, faz uso da enzima helicase e DNA polimerase. Já para formar RNA a partir de um segmento do DNA chamado gene, é chamado de transcrição e faz uso da RNA polimerase. O promotor acaba atraindo a RNA polimerase que sinaliza a região do gene e faz a transcrição para a fita ativa. Para formar e sintetizar proteínas, precisam trabalhar os 3 RNAs, o mensageiro, o transportador e o ribossômico, fazendo o processo conhecido por tradução. Ler as bases nitrogenadas na forma de códons encontrados no RNA mensageiro e produzir as proteínas, juntando aminoácidos por ligações peptídicas. A tradução ela acaba sendo realizada, portanto, pelo ribossomo com auxílio dos demais RNAs. Os aminoácidos vão estabelecendo as ligações peptídicas entre si. E a tradução acaba iniciando com o códon A ou G, que acaba codificando o aminoácido metionina. É isso aí, galera, vamos para a questão. Segundo o modelo de DNA proposto por James Watson e Francis Crick, a molécula é formada por 2 longas cadeias dispostas em forma de dupla hélice. Dada a cadeia, apresenta uma sequência de nucleotídeos formadas por um grupo fosfato, uma desoxirribose e uma base nitrogenada, que pode ser de 4 tipos. Galera, quais são as 4 bases nitrogenadas encontradas no DNA? Letra A, adenina uracila? Não, uracila é RNA. Letra B, adenina e uracila? Não, uracila é RNA. C, adenina, alanina? Não, gente, alanina é um aminoácido, nem é uma base nitrogenada. Letra D, guanina e uracila? Não, uracila pertence ao RNA. Letra E, adenina, timina, citosina e guanina? Perfeito. A letra E é a nossa resposta correta, pois essas 4 bases, A, T, C, G, pertencem ao DNA. Letra E. Questão 3. Em relação a biomas brasileiros, é correto afirmar que... Vamos falar sobre os biomas do Brasil. É isso aí, galera. Falando de biomas, nós temos que começar pela floresta amazônica, que é um tipo de floresta tropical, também chamado de floresta equatorial. A floresta amazônica, ela pega parte do território brasileiro e também os países vizinhos, como por exemplo, a Venezuela. O que eu quero dizer para vocês é que é o maior bioma mundial, pessoal. O maior bioma mundial é a floresta amazônica. Clima quente e úmido. Mata fechada, mata densa, compacta. Na floresta amazônica encontramos seringueiras e também encontramos
a planta guaraná, além de orquídeas e também vitórias régias. A floresta amazônica apresenta uma grande biodiversidade na fauna. Peixe-boi, várias jiboias e sucuris, piranhas, onças, ararinhas e etc. compõem a fauna da Amazônia. A caatinga, que significa mata branca, é um bioma semiárido, encontrado no Brasil, sobretudo no Nordeste. É o sertão. A caatinga apresenta clima seco e quente. As plantas são adaptadas à falta d'água, sendo plantas chamadas de xerófitas, como por exemplo, cactos. A biodiversidade é até que alta, sendo de répteis, aves e insetos. Lembrando que bicho barbeiro pertence a essa região. Pantanal, ele é um bioma, mas também um ecótono, que é o encontro da Amazônia com o Cerrado. O Pantanal, na época de cheias, costuma transbordar porque é uma planície de inundação. A biodiversidade é alta porque é o encontro da biodiversidade da Amazônia com o Cerrado. O clima é quente e úmido. Os pampas são os campos sulinos, encontrados na região sul do Brasil, de clima frio, predominando gramíneas, com aves como corujas buraqueiras e quero-quero pertencente à fauna. Ok? Vamos lá, galera. Em relação aos biomas brasileiros, é correto afirmar que, letra A Mata Atlântica é a maior floresta tropical pluvial do mundo. Não, é a floresta amazônica. B. A caatinga ocorre principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí. A denominação desse ecossistema ocorre pelo fato de predominarem diferentes espécies de palmeiras, como babaçu carnaúba. Não, gente, babaçu carnaúba ou mesmo palmeiras pertence à mata dos cocais e não à caatinga em que predominam os cactos. C. Localizada entre a floresta amazônica e o Pantanal, o Cerrado estende-se pela bacia do Rio Paraguai. Não, nada a ver, aqui já misturou tudo. E lá na frente ele fala sobre o Chaco. Galera, Chaco, ele é um semiárido encontrado, por exemplo, no Paraguai. Então não tem uma grande biodiversidade como cita adiante. Letra D. As matas das araucárias podem ser consideradas uma subdivisão da Mata Atlântica. A denominação se deve à predominância entre as espécies vegetais da Araucária angustifolia, ou o pinheiro do Paraná, encontrado principalmente nos estados do Paraná e Santa Catarina. Perfeito, galera. A letra D é a nossa resposta, porque Mata das Araucárias, você tem o pinheiro do Paraná, é uma mata homogênea com araucárias, em que dá origem a uma semente chamada pinhão. Lembre-se que o pinheiro do Paraná ela é uma planta dioica, então existe pinheiros machos e pinheiros fêmeas. Letra D é a nossa resposta correta. Questão 4. Qual das alternativas abaixo apresenta os nomes das duas formas de divisão celular? Então o assunto vai ser sobre divisão celular. É isso aí, galera. Na divisão celular nós temos mitose e meiose. Mitose é uma divisão equacional em que serve para promover o crescimento dos seres vivos, promover reprodução assexuada em seres unicelulares. E também é uma divisão equacional onde uma célula vira duas. Já a meiose ela é uma divisão reducional, reduzindo pela metade a quantidade e o número de cromossomos. Por exemplo, nos animais é usada a meiose para produzir os gametas, que são células sexuais, espermatozoide no macho e óvulo na fêmea. Na mitose nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, enquanto que a meiose ela tem dois tipos de divisão, a meiose 1 e a meiose 2, sendo que a meiose 1 de fato ela é reducional. E ela é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A meiose 2 ela é equacional, lembrando a mitose. E ela também é dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Lá na meiose 1, eu gostaria que você se atentasse à prófase 1, que ocorre o crossing over ou permuta, troca de genes, troca de segmentos entre cromossomos homólogos. E na anáfase 1, nós temos a separação dos cromossomos homólogos, responsável pela divisão reducional da meiose. Voltemos à mitose. Mitose, então, que regenera tecidos em animais e promove o crescimento, tem na prófase o desaparecimento da carioteca e do nucleolo, a migração dos centríolos para polos opostos e a espiralização dos cromossomos. Já na metáfase, você tem o alinhamento dos cromossomos formando a placa metafásica ou equatorial. E é a fase em que tem a máxima condensação de cromossomos, podendo ser visível em microscópio óptico. Já a anáfase da mitose é a separação das cromátides irmãs, enquanto que na telófase você tem a reconstrução da carioteca e do nucleolo e você tem a desespiralização dos cromossomos.
ok? A fagocitose ela é um tipo de digestão realizada pela ingestão de partículas sólidas. Já a pinocitose é uma digestão de partículas líquidas. Osmose é um tipo de microtransporte que ocorre com solvente. Na verdade, é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então vamos lá? Letra A. Mitose e meiose correspondem ao nome das duas formas da divisão celular? Perfeito, nós ficamos com a letra A. Questão 5. Considere as informações abaixo. Então aqui nós temos uma aula sobre zoologia. O filo Cnidaria é o segundo filo do reino animal, compreendido por medusas, ou seja, águas-vivas, e pólipos. Nesse grupo, você não tem uma cabeça, eles são seres anencéfalos e são diblásticos, com ectoderme e endoderme. Em seus tentáculos, podemos encontrar uma célula urticante, conhecida por cnidócito. Alguns autores chamam de cnidoblasto, que podem disparar uma espécie de toxina, e essa toxina provocar queimadura ou paralisia. A vespa do mar é um tipo de medusa encontrada na Austrália, e é capaz de matar o ser humano em até 2 minutos. Apresenta uma substância gelatinosa, mesogleia, em que ficam infiltradas células nervosas. São os primeiros animais a responderem uma sensação, possuindo o arco reflexo. Já os moluscos gastrópodos são aqueles conhecidos por caracóis e lesmas. Não são capazes de formar pérolas. A pérola advém dos bivalves, como ostras e mexilhões. Rádula é uma língua raspadora que os gastrópodos possuem, mas as ostras e mexilhões da classe bivalvia não. Protozoários são seres unicelulares, eucariontes e heterótrofos por ingestão. Locomovem-se ou por flagelos ou por cílios, ou mesmo por pseudópodos. Existe um grupo que não tem meio de locomoção. Os protozoários flagelados mais conhecidos são a leishmania, que provoca leishmaniose, a giardia lamblia, que provoca a giardíase, e o trypanosoma cruzi, que provoca a doença de Chagas. As sanguessugas pertencem ao grupo dos anelídeos. Anelídeos são aqueles animais com corpos segmentados em anéis, metamerizados, como a minhoca. Sanguessuga é um tipo de anelídeo, não apresenta cerdas e foi muito utilizado na medicina para fazer a sangria. Ficamos com a 1 e a 4. 1 e 4, galera. Gabarito, letra D. Questão 6 e última. Pode-se dizer que o acúmulo de mercúrio afeta a sobrevivência e o funcionamento dos 1. Tanto a transmissão do impulso nervoso, que ocorre sempre dos 2 para os 3, quanto a liberação de neurotransmissores são prejudicadas. Indica a alternativa que substitui os algarismos 1, 2 e 3. É isso aí, galera. Quando a gente fala de sistema nervoso ou sistema neural, ele é um sistema de comunicação e de integração entre os demais sistemas. Então ele comunica um sistema a outro. O sistema nervoso central é compreendido por cérebro, cerebelo, tronco e medula espinhal. Essas estruturas do sistema nervoso, de fato, são formadas por neurônios. E neurônios ou células nervosas apresentam ramificações extremamente finas, conhecidas por dendritos. Uma região onde apresenta um núcleo mais dilatada é chamado de corpo neural ou corpo celular, soma. Uma grande ramificação mais grossa e revestida por lipídio é chamada de axônio. Esse revestimento é conhecido por bainha de mielina, uma espécie de isolante elétrico. E no final do axônio você tem ramos conhecidos por botões terminais ou telodendros. O impulso nervoso ele parte do dendrito e migra em direção aos telodendros, onde liberam vesículas de neurotransmissores ou mediadores químicos. Sendo assim, galera, nós podemos dizer que o funcionamento dos 1 refere-se aos neurônios e que o impulso nervoso ocorre dos 2 dendritos para os 3 axônios. Nós vamos ficar com uma resposta correta, a letra E. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa o seu like, compartilhe, avise os amigos, é muito importante para mim. E espero que você faça um bom vestibular da Unicentro e consiga êxito na sua aprovação. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, galera.